Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vou estar com vocês para aprendermos um pouco mais e agora vamos ver sobre o que vamos estudar hoje. Hoje a nossa aula é sobre arcadismo no Brasil, contexto de produção, arcadismo no Brasil, características e arcadismo no Brasil, Basílio da Gama. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário. Basílio da Gama e o mito do bom selvagem e o Uruguai. Então, esta é a aula que vamos ter hoje. Vamos lá? Muito bem, a aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de arcadismo no Brasil. Já estudamos o arcadismo lá em Portugal e hoje vamos estudar aqui no Brasil. O arcadismo foi um movimento literário que floresceu no século XVIII no Brasil. Também conhecido como neoclassicismo, lembra que nós já falamos sobre isso. É neoclassicismo por quê? Porque vai retomar muitas características, inclusive mitologia, lá do período clássico, do classicismo. Por isso o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, né? O arcadismo teve seu marco inicial com o livro Obras Poéticas, escrito por Cláudio Manuel da Costa em 1768. Esse movimento literário foi a principal tendência estética produzida no país na época, com seus principais autores atuando na cidade de Vila Rica, atualmente conhecida como Ouro Preto, em Minas Gerais. O arcadismo no Brasil teve forte influência europeia, tanto por meio da apropriação de técnicas e temas típicos do arcadismo europeu, quanto por meio de inspirações do iluminismo francês. Já falamos também em aulas anteriores sobre o que é o iluminismo, né? O bucolismo, tom pastoril, é replicado pelos poetas brasileiros, seguindo o estilo dos escritores da Europa. O bucolismo europeu ou o bucolismo também aqui no Brasil é aquela questão do autor, do poeta, fugir da cidade e ir para o campo. Eles queriam uma vida tranquila, calma, em harmonia com a natureza. Ok? Continuando, vamos ver o contexto histórico do arcadismo. O arcadismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu durante a segunda metade do século XVIII, esse arcadismo em nosso país. Historicamente, essa escola literária ocorreu ao mesmo tempo em que houve o período da mineração no Brasil colonial. Esse período em que o Brasil foi dividido em capitanias, que nós já estudamos também. As capitanias eram trechos que foram divididos do país e dados para as pessoas que vinham de Portugal, pessoas mandadas de confiança do rei, para colonizar o Brasil. Essas capitanias, cada uma delas tinha um objetivo: explorar o Brasil e mandar essas riquezas para Portugal. E nesse período foi a mineração do ouro, em Minas Gerais. Então, o arcadismo tem um foco bem forte em Minas Gerais, certo? No Brasil colonial. Então, especificamente em Minas Gerais, na região de Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto. Vários dos principais autores árcades viveram lá. Em verdade, dois dos autores, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, foram presos por participarem da Inconfidência Mineira. Então, vocês percebem que nesse período, Brasil Colônia, já havia aquela agitação pela independência do Brasil. E também, Minas Gerais é o foco, né? Os poetas desse período, que viviam nesse período, estavam envolvidos na Inconfidência Mineira junto com Tiradentes. Então, esse período, o que aconteceu? Por que eles estavam revoltados? Por que aconteceu a Inconfidência Mineira? Porque nesse período, Portugal queria que fosse levado para lá mais ouro, eles queriam que extraísse mais ouro. E quando não dava aquela quantia que eles tinham determinado,
que tinha que mandar para Portugal, os responsáveis por isso aqui, tinham que cobrar das pessoas que moravam nas cidades para inteirar aquela cota que era exigido de Portugal. Então aí era a derrama, que era um imposto que era cobrado. Se não conseguiam tirar todo o ouro necessário para mandar para Portugal, toda a população tinha que contribuir para dar a cota certa para mandar para Portugal. E aí então foi aí que começou a revolta dos Inconfidentes, que culminou com a morte de Tiradentes e muitos deles presos também, né? Então, a Inconfidência Mineira foi isso, um movimento separatista que se revolta diante da cobrança abusiva de impostos pela coroa portuguesa, né? E continuando, tem as características do arcadismo, tanto de Portugal como do Brasil, são muito semelhantes. A valorização da natureza. Os poetas árcades exaltavam a simplicidade e a beleza da natureza. Então, para eles, quanto mais simples a natureza, mais eles gostavam. Então, eles queriam fugir da cidade, da agitação da cidade, para o campo. O campo era visto como um lugar ideal para encontrar a plenitude, longe das ilusões e conflitos urbanos. Lembra que nós falamos que com a industrialização, né, com a Revolução Industrial, a primeira e segunda Revolução Industrial, então houve o êxodo rural, as pessoas vinham do sítio e começavam a formar as cidades, começou a surgir a burguesia, as classes sociais, mas as pessoas não estavam contentes, eles queriam, especialmente esses pensadores, esses poetas, eles queriam a calma, a serenidade, a plenitude que havia na natureza. Então, eles não queriam saber de conflitos urbanos. Tá? A linguagem do Árcade brasileiro também, simples e clara e objetiva, abandonando a linguagem rebuscada, né? Aquela linguagem rebuscada que havia no movimento anterior, que era o barroco. Lembra aquela linguagem rebuscada, aqueles conflitos, aquela forma de escrever? Os árcades não. Eles prezavam por uma escrita clara e direta, bem objetiva. Também, mais uma característica é o apego aos valores da terra. Os poemas árcades expressavam valores ligados à vida rural e ao cotidiano. Então, eles exaltavam a beleza da natureza, exaltavam a vida no campo. Então, por isso que eram valores ligados à vida rural. Também, uma coisa que mudou, um sentido que mudou. O índio, o indígena, os povos originários, como são conhecidos e respeitados hoje, antes do período Árcade, lá pelo Barroco e antes do Barroco, o indígena era visto como selvagem. Então, a Igreja Católica trouxe os jesuítas para catequizar os indígenas com o propósito, e eles achavam que catequizando eles, ensinando a religião católica para eles, eles iam salvar a alma daqueles indígenas, né? Mas, com o passar do tempo, os índios agora, no período do arcadismo, é visto como um bom selvagem. E então ele é visto de uma forma idealizada, ele é visto como um herói. Os árcades valorizavam a figura do índio como ser um puro, por ser puro e próximo à natureza. Então esse contato do povo indígena com a natureza fazia com que os poetas árcades viam-no e idealizavam-nos como o bom selvagem, que nós vamos ver um pouco mais à frente também. Também, dentro dessas características da arte e da literatura árcade no Brasil, tem também a questão satírica, a sátira política. Então, em todos os períodos literários, nós temos percebido que tem uma parcela, né, de poetas e uma parcela, uma parte da sua produção textual, ele reserva para falar o que pensa a respeito de tudo que acontece no momento que ele está vivendo. E também no arcadismo não foi diferente, como também nos anteriores. Então essa sátira política é muito presente, especialmente com a Inconfidência Mineira, né? Então havia
aquela crítica, havia aquela insatisfação, havia aquele desejo de liberdade de quem vivia aqui, das pessoas que queriam a liberdade, queriam ser livres de Portugal, de todo aquele peso, daquele fardo que eles tinham em relação a Portugal, né? Com aqueles pesados impostos que eles impunham aos brasileiros. Então, alguns poetas, Árcades, abordaram a exploração portuguesa e a corrupção dos governos coloniais, que nós sabemos que sempre houve, né? Vamos ver os autores, principais autores do período literário arcadismo aqui no Brasil, né? Os principais autores, Árcades, assim como suas obras mais relevantes, são Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele escreveu Marília de Dirceu, que é a obra mais famosa, que conta mesmo dentro do arcadismo brasileiro, é Marília de Dirceu. E o seu lado, né? O seu lado da sátira política, ele tem aí cartas chilenas. Essas cartas chilenas nós vamos ver um pouquinho mais à frente e vocês vão entender por que é uma sátira, por que é uma crítica, e que todos os autores, todos os poetas reservam sempre uma parcela da sua obra para dizer o que pensa a respeito de tudo que está ao seu redor no momento em que ele vive, né? Muito bom. Mais um autor do período literário é Santa Rita Durão. Então, esse Santa Rita Durão, suas obras são Pro Amina Studiorum Instauratione Oratio. Então, tudo escrito aí no latim, né? E essa obra dele é de 1778. Mais uma obra dele escrita que nós podemos entender e vamos ver uma parte é Caramuru, que é muito linda essa história e é indianista, muito legal, que foi de 1781. E um outro poeta bastante famoso, que marcou bastante o arcadismo, foi Cláudio Manuel da Costa. Culto métrico, minúsculo métrico, epicédio e obras poéticas de Gloucester. Saturnio, sonetos, epicédios, romances, eclogras, epístolas, liras, e o Parnaso obsequioso e obras poéticas. Também tem a obra dele, Vila Rica, que fala sobre o lugar onde eles viviam. E poesias manuscritas. Então, são as obras desse poeta, né? Cláudio Manuel da Costa. E o próximo é o Basílio da Gama. O Basílio da Gama, ele tem como obras Epitalâmio, As Núpcias da Senhora Dona Maria Amália, de 1769. O Uruguai. Esse Uruguai, quero chamar a atenção de vocês que já pesquisei em vários livros, em vários sites. Ele aparece como Uruguai e aparece como Uruguai. As duas grafias aparecem, tá, pessoal? Não sei qual a razão, mas também não há necessidade de se procurar, né? O importante é saber que aparece com as duas grafias. A Declamação Trágica também é uma obra de Basílio da Gama. E também Os Campos Elíseos, Relação Abreviada da República e Lenitivo da Saudade e Quitúrbia. São obras de Vasco da Gama. Basílio da Gama, desculpe, Basílio da Gama. Basílio da Gama é um autor que ele foi um poeta brasileiro. É muito interessante a história desse Basílio da Gama. Ele foi um poeta brasileiro, autor do poema épico O Uruguai ou Uraguai. Então, poema épico, lembra alguma coisa que nós já estudamos, não é? Um poema épico, que conta a história de um herói verdadeiro, uma história verdadeira, cheia de nuances, cheio de mitologia, contado de uma forma bem trabalhada mesmo, palavras rebuscadas. Então, é uma obra de arte mesmo, a epopeia. Então, ele fez essa epopeia considerado a melhor realização do gênero épico no arcadismo brasileiro. Ele é patrono da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras. José Basílio da Gama nasceu no Arraial
de São José dos Rios da Morte, hoje cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, no dia 8 de abril de 1741. Ficou órfão muito cedo e foi levado para o Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro. Em 1759, após a expulsão dos padres da Companhia de Jesus dos domínios portugueses, por um decreto do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era uma espécie de secretário da Educação no Brasil, né? Ele era o ministro da Educação no Brasil, vamos se dizer se fosse hoje. Então, por ordem dele, foram expulsos todos os jesuítas do Brasil, porque eles estavam escravizando os indígenas e obrigando os indígenas a aceitar a religião. E os indígenas não aceitavam, né? Então, o decreto, Basílio da Gama passou a estudar no Colégio Episcopal de São José. Mais tarde viajou para a Itália e conseguiu ingressar na Arcádia Romana, uma conquista única entre os brasileiros da época, assumindo o pseudônimo de Termindo Cipílio. Essa questão de pseudônimo, lembra que eu falei para vocês na aula anterior que os poetas do período do arcadismo, eles não gostavam que fossem lembrados nem reconhecidos como o nome verdadeiro deles, porque geralmente eles eram de filhos de famílias abastadas, e eles não queriam ser reconhecidos dessa forma. Então, nas obras deles, eles assumiam pseudônimos. Então, assumiam um novo nome, porque eles queriam ser tidos como uns pastores, pessoas simples do campo. Em 1765, Basílio da Gama escreveu Ode a Dom José I, rei de Portugal. Em 1767, voltou ao Rio de Janeiro. No ano seguinte, seguiu para Lisboa, onde foi preso por ordem do Marquês de Pombal, acusado de ser partidário dos jesuítas. Basílio da Gama chegou a ser condenado ao degredo em Angola, mas livrou-se da pena ao escrever um poema exaltando o casamento da filha do Marquês de Pombal, Epitalâmio às núpcias da senhora Dona Maria Amália. Então, essa obra que ele fez, ele exaltou e elogiou não só ela, como o pai dela, que era o Marquês de Pombal, e o sistema político do momento, e também ele atacou os jesuítas, ele falou coisas que não devia, coisas negativas a respeito dos jesuítas. Como o Marquês de Pombal era contra os jesuítas, ele gostou e perdoou o Basílio da Gama, né? Com isso, mudou o rumo do processo e passou a ser favorecido por Pombal, que lhe concedeu carta de fidalguia, tornou-se fidalgo, tornou-se um nobre, e o nomeou secretário do reino. Então, como nós vemos, como a política acontece, né? Como é feito os jogos, né? Então, nós percebemos que ele queria falar o que ele pensava, mas ele falando o que ele pensava, ele foi preso, ele foi para o degredo, ele foi expulso do Brasil, ele teve que ficar fora do Brasil e depois é que ele retornou. Então, nós percebemos que isso acontece quando as pessoas são sinceras, falam o que pensam, pode acontecer isso com eles, né? Infelizmente, mas também o autor, o poeta, ele não foge daquilo que ele sente, ele busca falar e fazer aquilo que ele sente, ele expressa aquilo que ele pensa. Então vamos ver então um pouco da obra dele. O Uruguai, poema épico. Em 1769, Basílio da Gama publicou o poema épico O Uruguai, uma obra-prima do arcadismo brasileiro, na qual se encontram alguns dos mais apreciáveis versos da língua portuguesa. O tema da obra é a guerra movida pelos portugueses e espanhóis contra os 7 povos das missões do Uruguai. Olha aí. Então, o lugar chama-se Uruguai, que é no sul, né? No Rio Grande do Sul, Uruguai. E a obra é Uruguai, instalados nas missões jesuítas no atual Rio Grande do Sul, que não queriam aceitar as decisões do Tratado de Madrid, que delimitava as fronteiras do sul do Brasil. Sempre houve alguma guerra no sul com relação às fronteiras, né? Tivemos várias, guerra de Farroupilhas e outras guerras por ali, que nós vimos que é por conta de
limitações de fronteiras, né? Ao longo do poema, O Uruguai é composto de 5 cantos e, embora contenha as partes tradicionais do poema épico, foi escrito sem divisão de estrofes. O poema épico é feito por estrofes. Esse não, é um texto só, escrito sem divisão de estrofe. A simpatia que o autor mostrou pela bravura dos índios e os elogios à paisagem brasileira fizeram de Basílio da Gama um precursor do indianismo. Então, nós vamos estudar mais à frente sobre indianismo, um período literário que vamos estudar mais à frente. Mas ele, por exaltar, por qualificar, por valorizar o indígena no período do arcadismo, ele é tido como um pré-indianista, né? E nativismo, que seriam desenvolvidos no século XIX pelos escritores românticos, que é o período literário que vamos estudar mais à frente. O episódio mais conhecido é o da morte de Lindóia, canto 4, a Índia que se deixa picar por uma cobra quando recebeu a notícia da morte de Cacambo, seu amado. Então, nós vemos aí que ela recebeu a notícia da morte do seu amado e ela ficou desesperada. Vamos ver, então, um pouco sobre isso. Lindóia. Porém o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa e a boca, e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Açoita o campo, coa ligeira a cauda, o irado monstro, e em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Como nós vimos, um trecho do poema épico, né, que é Uruguai, de Basílio da Gama. Um poema muito famoso e marcou bastante o arcadismo brasileiro. Então, ele é dividido em cantos, né? Então, temos o canto 1. No canto 1, as tropas reúnem-se para combater os indígenas e os jesuítas. Então, no canto 2, ocorre a tentativa de negociação entre o exército e os chefes indígenas, Sapé ou Cepé, na versão original do poema. E Cacambo. Cacambo era o marido de Lindóia, lembra? Como não há acordo, acontece a luta, da qual saem vitoriosas as tropas, seguida pela retirada dos indígenas. No canto 3, o maléfico padre Balda mata Cacambo com a intenção de fazer seu filho, um padre que tinha filho, olha aí, seu filho sacrílego, Baldeta, casar-se com Lindóia. A intenção dele é que o filho dele casasse com Lindóia. Então, matou o marido da Lindóia, né? Esposa de Cacambo. Dessa forma, o filho de Balda ocuparia a posição de chefe indígena. Olha o objetivo, a jogada dele, né? Canto 4. São narrados os preparativos do casamento de Lindóia e Baldeta. Como a indígena, sofrendo por ter perdido o marido, não quer se casar, foge para o bosque, deixa-se picar por uma cobra e morre. Enquanto isso, os brancos chegam à aldeia e os indígenas fogem. E o canto 5, Gomes Freire de Andrade consegue prender seus inimigos em uma aldeia próxima. Nesse momento, são feitas referências aos crimes da Companhia de Jesus. Do que se fala sobre isso? De que se trata isso? Os crimes da Companhia de Jesus. Então, nós já estudamos em períodos literários anteriores que o objetivo de Portugal era catequizar os índios e escravizar os índios, né? Então, eles cometeram crimes, eles abusaram, mataram, perseguiram os indígenas, os povos originários que viviam aqui. Então, essa guerra aconteceu e, dessa forma,
e enfeitada nessa epopeia, né? Porque nós sabemos que a epopeia, ela parte de uma história verdadeira, mas ela vem romanceada, ela vem cheio de flores, floreadas mesmo, de mitologia, de figuras de linguagem, de rimas, para trabalhar o texto, né? Para que se torne uma epopeia, para que se caracterize uma epopeia, ela precisa ter herói, ela precisa ter mitologia, ela precisa ter rimas, ela precisa ter figuras de linguagem. Então, nós percebemos isso nesse texto. Então, dentro de uma epopeia, quando você vai estudar, que você vai ler uma epopeia, você vai saber que ela partiu de algo que é verdadeiro. Não quer dizer que 100% do que está escrito ali é verdadeiro, certo? Então, é uma obra de arte, com certeza, né? Então, nesse período, o arcadismo, ele já tem uma forte tendência ao que nós vamos estudar lá no romantismo e que também já começa com a Revolução Francesa, que nós vimos no período anterior no arcadismo em Portugal. Lembra que nós falamos sobre a Revolução Francesa, que foi um dos marcos históricos para o início do arcadismo em Portugal? Então, na Revolução Francesa, o ideal deles era liberdade, fraternidade e igualdade. Então, a partir desse período, a partir da Revolução Francesa, todos os países começaram a trazer para a sua vida, para as suas obras, a questão da igualdade, fraternidade e liberdade, que são os temas fundamentais da França, né? Que era a revolução que marcou mesmo uma época muito importante. Outra coisa importante que devemos lembrar do período do arcadismo é da Inconfidência Mineira. Qual foi o objetivo da Inconfidência Mineira? Então, nesse período, os poetas estavam ligados aos inconfidentes. Eles eram inconfidentes também. Eles estavam envolvidos na luta pela liberdade do Brasil junto com Tiradentes. Eram amigos da época. E o que a Inconfidência Mineira queria? Queria se libertar de Portugal, dos pesados impostos, queria o regime republicano. Eles não queriam mais o absolutismo. Assim como lá em Portugal, no período do arcadismo, já lutava-se pela liberdade e também já se lutava pela república, aqui também o absolutismo estava fora de cogitação. O Brasil queria ficar livre, justamente por causa desses pesados impostos que eram difícil para o brasileiro, né? O Brasil recente, ainda colônia, sendo explorado da forma que foi nessas capitanias hereditárias, por essa exploração, primeiro pau-brasil, depois ouro, depois pedras preciosas e aí por diante, né? Entraram no Brasil, entradas e bandeiras, entraram no interior do Brasil e exploraram o tanto que puderam. Quando diminuiu a questão, a quantia de ouro para exportar, para mandar para Portugal, Portugal começou a exigir que se cobrasse da população. Ah, não é aquela cota? Eu quero 50 mil quilos. Não tem? Então vamos cobrar de quem está morando aí. Eu quero 50 mil, não adianta. Então, era pesado esse imposto, era pesada essa lei, então a Inconfidência Mineira se tornou forte justamente por isso. Porém, antes de se anunciar, antes de se batalhar fisicamente pela liberdade do Brasil, eles foram entregues, eles foram traídos por alguém que os entregou para os chefes aí, que estavam aí, e eles foram presos, alguns foram presos no Brasil, outros foram presos, degredados para outro país, e Tiradentes foi morto, enforcado por conta disso, né? Então nós podemos ver que nesse período, Minas Gerais está uma efervescência, justamente por conta dessa luta pela liberdade do Brasil, ok? Obrigada a todos pela atenção, obrigada por assistir a minha aula e até a próxima.